Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. Sétimo dia da nossa novena de Santo Antônio. Estou super animado com isso aqui que está acontecendo. Deus é muito bom. Tem concedido grandes graças a tantas pessoas. E eu quero te animar a continuar com a gente aqui esses dias que estão se seguindo. Hoje vamos ter um convidado especialíssimo. Você já deve ter visto aí a foto rolando por aí. O padre Fábio de Melo, um padre queridíssimo, né? Ele é da diocese de Itaguaí, mas é um padre querido aqui na nossa diocese também. É um cara, enfim, fantástico. Se você já ouviu falar de temperamentos, por favor, procure o Instagram dele depois. Você vai certamente gostar muito do conteúdo que tem lá. Então, já estamos aí aguardando o padre entrar, né? Mas aí, enquanto isso, a gente fala um pouquinho de Santo Antônio, na verdade, é o motivo dessa novena, né? Conhecer um pouco mais o nosso santo de devoção, o santo padroeiro da Clerum Fotos, né? O santo padroeiro da minha paróquia de origem da Tatiana também, do Douglas, que está sempre aqui com vocês também. Enfim, a gente tem feito esses dias de partilha, de reflexão, sempre com a frase do santo, uma frase que motiva o nosso dia, motiva a nossa reflexão. E aí nessa noite não vai ser diferente, né? Hoje traremos também uma palavra forte, bonita, e aí o Padre Fábio vai desenrolar isso com a gente, partilhando, conversando. E nesse sétimo dia eu quero te convidar e te animar a estar com a gente aqui amanhã e no outro dia também, para terminar essa novena na presença do nosso cardeal arcebispo Dom Orani. E amanhã, Padre João Paulo, da Diocese de Campos, se eu não estou enganado, também vai ser um dia maravilhoso, culminando no nono dia da nossa novena com o cardeal. E no dia 13, a grande, né, Santa Missa com o Padre Damião, às 10 da manhã. Então, chama aí todo mundo que tá entrando aí, aperta aí nesse trenzinho aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, manda para todo mundo, manda para todo mundo. O Padre Tiago fez aquele dia e eu quero te animar a fazer hoje também. Aperta nesse aviãozinho aqui e manda para todo mundo. Manda aí para seus amigos, para aquelas pessoas que não conhecem Santo Antônio, que não conhecem Jesus, manda para ela. Depois fala assim: foi sem querer, mandei sem querer, mandou nada. Mas manda para ela também, que vai ser maravilhoso poder ouvir o Padre Fábio nessa noite falando sobre o Santo Antônio e sobre aquilo que veio ao coração do padre, né? O padre é um homem de Deus consagrado, separado do meio do povo, para santificar a gente, né? Eu, se Deus quiser, também vou ser padre, sou seminarista. E convidei aí o Padre Fábio, né? Ele viu que ele estava aí na live para poder entrar, e aí eu já passo a bola para ele e a gente segue a nossa noite. Padre Fábio, sua bênção, boa noite. Deus abençoe. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que alegria. Alegria estar contigo e também com seus irmãos e irmãs para esse sétimo dia da novena, né? Isso aí. Padre, eu preciso dizer para o senhor que eu estou muito, muito feliz, porque eu vi o senhor fazendo tanta live outra vez aí, eu acompanhei todas elas, e agora eu estou fazendo uma live com o senhor. Eu estou muito feliz de verdade. Deus proporciona essas coisas para nós e eu estou de fato muito feliz. O senhor fala o seu nome, de onde o senhor é, a paróquia que o senhor trabalha aí em Itaguaí, para a gente conhecer um pouquinho o senhor melhor. Obrigado pela acolhida, Gabriel. Veja, sou o Padre Fábio de Melo Gonçalves, sou carioca, filho de pernambucano e sergipano. E estou pároco na igreja de Santa Terezinha, em Seropédica, que é a Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. E aqui fica na diocese de Itaguaí. O nosso bispo diocesano, né, é um bispo franciscano, assim como Santo Antônio. Ele é capuchinho, Dom José Ubiratã. Tenho 40 anos e fiz agora, em abril, 10 anos de ordenado padre. Isso aí, padre. É uma grande alegria poder estar com o senhor essa noite. Eu estou nesse caminho aí, né, de discernimento vocacional para a consagração ao sacerdócio, poder, né, estar nessa noite com o senhor que fez 10 anos de padre, né, um jubileu aí, né, o senhor ordenado com 30 anos, vai ser mais ou menos assim, eu acho, a idade que eu vou ser ordenado também. Então é uma grande alegria, de fato. E aí, padre, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Certamente já está cheio de seguidor do senhor aí, participando dessa live nessa noite com a gente, aqui no Instagram da Clero. E eu não posso deixar de perguntar para o senhor sobre o temperamento de Santo Antônio. Eu não ia conseguir ficar aqui me corroendo se ele perguntasse para o senhor. E eu queria
começar, antes da gente começar o nosso tema de hoje, que o senhor, né, que certamente preparou muita coisa para a gente essa noite, falar pelo menos só essa introduçãozinha sobre temperamento de Santo Antônio, que eu preciso ouvir o senhor falar disso. Olha, é muito difícil classificar o temperamento de alguém quando ela é muito virtuosa. A pessoa, quando ela desenvolve muitas virtudes, dificulta a gente de analisar qual seria o temperamento. Então, assim, não é nada fácil avaliar o temperamento de Santo Antônio, até porque ele, desde muito pequeno, ele já revelou muitas virtudes, né? Também é muito difícil você classificar o temperamento quando a pessoa possui muitos vícios. Então, quando a pessoa desenvolve muitos maus hábitos, e esses sejam, elas contraem, né, esses maus hábitos ao ponto de tornar-se um viciado, fica difícil também. Mas eu ousaria, a partir de um fato ou outro, né, que a gente conhece da vida de Santo Antônio, a dizer que ele era melancólico. Como é que eu faço essa classificação? Eu penso assim, 2 temperamentos, né, de expansão, que é o sanguíneo e o colérico, e 2 temperamentos que são de contração, que é o fleumático e o melancólico. Eu olhando assim a história de Santo Antônio, Santo Antônio, eu diria, e não só eu, mas muitos outros que escreveram biografia de Santo Antônio, falam que ele era um cordeiro, mas que em algumas ocasiões, ele quase sempre era um cordeiro, mas em algumas ocasiões em que as circunstâncias exigiam, ele se revelava um grande leão. E quase sempre ele era esse leão contra os hereges, né, contra aqueles que ameaçavam a fé. Então, mais com o pobre, qualquer outra pessoa que dele se aproximasse, enfim, se revelava sempre um cordeiro, né? Até com os confrades, os irmãos que também o provocava, enfim, ele sempre... Então, eu vejo também, por exemplo, ele tinha uma grande... Como é muito próprio dos santos, né? Mas ele tinha uma afeição muito grande pela cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, ao ponto de que o que fez ele sair da congregação dos agostinianos para os franciscanos foi o fato dele tomar conhecimento, além do Senhor estar chamando ele, mas esse acontecimento do martírio, né, de 5 frades franciscanos, né? 5 frades franciscanos foram martirizados, decapitados. Isso comoveu muito ele, mexeu com ele, e ele falou assim, eu quero também, né? Será que o Senhor me daria a graça, né, de ter minha cabeça decepada por amor ao Evangelho? Então, assim, eu acho isso de uma profundidade muito grande, de uma sensibilidade muito grande. É muito próprio do melancólico essa identificação com a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito próprio do melancólico essa coisa, a compaixão, sofrer com o outro, né? E se diz também na biografia de Santo Antônio de que ele, na infância, ele já era muito dado às esmolas, né? Então ele via uma pessoa, e ele era uma família abastada, uma família rica, né? Uma família nobre. Então ele, desde muito pequeno, imagina uma criança ter essa compaixão, essa sensibilidade, né? E eu penso então que ele seja melancólico. Melancólico, que é um temperamento, né? Frio e seco. Não é como o fleumático, que é frio e úmido, não é tão envolvente. Tanto é que Santo Antônio, ele tinha uma humildade muito grande. E interessante ele tinha tudo para ser vaidoso. Ele tinha tudo para ser chamar muita atenção. E ele passa muito tempo no escondimento. Só que, enfim, a graça de Deus era tamanha nele que ainda que ele quisesse, ele não passava desapercebido. Mas assim, por muito tempo, imagina, ele entrou no seminário com 15 anos de idade. Com que anos tu entrou, Gabriel? Eu entrei com... Bom, primeiro entrei com 17, depois entrei um pouquinho mais tarde, com 24. Sim. Eu entrei com 16 anos, eu entrei no seminário menor também. Então, ele entrou com 15 anos de idade, né, lá nos Filhos de Santo Agostinho. E então você vê que ele tinha além de vir de uma família nobre, ou seja, ser rico, além de ser muito sábio, ele distinguia dos outros pela sua sabedoria. E, no entanto, muito calado. Ele foi aparecer mesmo
numa circunstância, inclusive eu acompanhei a live aí do padre lá da paróquia Santos Anjos, né, que ele, padre Tiago Azevedo, que ele falava, né, a respeito disso, né, de que ele foi convocado para pregar dentro da própria celebração, né, e exatamente nessa pregação que ele foi pego de surpresa nesse convite, é que foram conhecer o grande pregador Santo Antônio, né? A gente sabe que Santo Antônio ele foi canonizado no mesmo ano em que morreu. Isso não acontece na igreja, né? É um processo muito longo, duradouro, né? Então, o Santo Antônio, imagina, um santo que buscou o escondimento, ele desejou mudar o nome para Francisco, exatamente porque ele não queria ser lembrado como o Fernando de Bulhões, né, de família nobre. Ele queria realmente viver no escondimento, viver num anonimato. Tanto é que ele se mistura com os confrades franciscanos ali e muitos nem sequer sabiam que ele era padre. Aconteceu que no meio lá, em Assis, ele estava lá junto com Francisco, enfim, lá no meio dos confrades, e aí apareceu um irmão necessitando muito de um que fosse padre. E aí, para surpresa de todos, estava lá Antônio, ele, então, sou padre. E aí, enfim, ele foi chamado a celebrar. Então, assim, isso deve muito saltar aos nossos olhos, porque é muito próprio de melancólico. Melancólico, ele não se oferece. É um temperamento de que não é muito oferecido. Isso, é claro, que uma pessoa melancólica ela pode desenvolver uma personalidade, né? Ela tem controle sobre isso. Porém, é muito natural do melancólico ele viver no escondimento, viver quase parecido com o antissocial, né? Uma pessoa que parece com o antissocial, não propriamente que seja. Então, ele é muito na dele, recolhido, contraído, mas se o convoca, ele evita. Mas se o convoca, ele vai e faz de uma maneira assim, muito profunda. Porque o melancólico é muito profundo, ele medita, ele reflete. Então, Santo Antônio, ele quase não abria a boca, mas quando abria, era uma trombeta, né? Mexia com todos, né? E diz que era difícil ouvir Santo Antônio e não se emocionar. Era difícil Santo Antônio, através da pregação, não arrancar lágrimas de arrependimento, lágrimas de contrição. Tem um fato que eu acho muito interessante, Gabriel, de Santo Antônio, é que ele estava pregando, né? E durante uma homilia, ele se deu conta de que havia deixado de cumprir com um dos seus afazeres, né? No convento. Ele estava escalado naquele dia para cantar nas horas litúrgicas, né? Para cantar, para fazer parte do coro. E aí, ele, enquanto estava fazendo a homilia, ele se recorda disso. Isso mexe com ele. Ele se incomoda. Imagina, nunca que um outro temperamento ia se incomodar. Um fleumático ia falar assim, o que eu vou fazer agora, né? Um sanguíneo, ele nunca ia se lembrar. Nunca que um sanguíneo ia se lembrar que, tipo assim, que ele tinha... porque o sanguíneo, ele é muito disperso, né? Ele é muito expansivo, é muito alegre e ele contagia todos ao seu redor, mas ele precisa muito disso daqui, ó. O sanguíneo precisa muito desses lembretezinhos, ele precisa de agenda, ele precisa de tudo, ele se perde. Eu preciso comprar uma. Eu preciso comprar uma, porque eu sou sanguíneo até esse último fio de cabelo aqui. Muito, padre. Meu Deus do céu. Muito, muito. Os testes todos... não é mesmo, porque Santo Antônio era de uma mansidão muito grande, né? Os coléricos geralmente é muito irascível, né? Muito irascível, são muito... E aí, Santo Antônio, ele se lembrou e ele ficou assim, perturbado com aquilo, né? Tipo assim, deixei de cumprir um dever. Você sabe que os melancólicos, eles são muito... eles se punem muito, né? O melancólico, ele sente uma culpa muito grande. Por exemplo, se o mundo não está bem, se o mundo está uma desordem, ele costuma dizer, eu sou o responsável. As coisas não estão arrumadas, as coisas não estão harmoniosas, porque eu estou errado, porque eu não fiz a minha parte. Então é muito próprio do melancólico. E aí, por isso que geralmente em direção espiritual, a um melancólico você nunca dá muitas duras penitências, porque geralmente o melancólico já faz isso por conta própria, né? Ele se penitencia muito. E Santo Agostinho, então, o que ele faz? Ele se cobra, meu Deus, eu deixei de descumprir a minha tarefa. E ele, durante a pregação dele, ele abaixa a cabeça e cobre a sua cabeça com o capuz, né? E fica em silêncio. A assembleia toda fica atônita, sem entender o que está acontecendo. Mas o que acontece? Ali acontece o milagre da bilocação. Ele vai para o convento, canta, enquanto ele está com a cabeça abaixada. Imagina, né?
Esse é um milagre porque eu gostaria muito de realizar, Gabriel. E tá em Porque mais de um como lugar ao mesmo pároco, tempo. né, aqui a gente toma conta de muitas comunidades. Temos uma matriz, Santa Terezinha, temos inclusive uma comunidade também dedicada a Santo Antônio. Enfim, nós temos aí umas 10 comunidades, né, acompanhando com a matriz. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, como eu gostaria de ser santo para me bilocar. Isso aí, então tá muito mais do que respondido, né, sobre o que o senhor falou aí que pensa ser, né, falou sobre a questão das virtudes, de quando está muito bem exercitado, às vezes fica meio difícil. Então, para as pessoas que, como eu, tinham essa curiosidade, a resposta do Padre Fábio é essa. Ele associa mais ao melancólico, ele explicou maravilhosamente bem. E aí, padre, eu queria já assim anunciar às pessoas a nossa frase de hoje, para poder entrar no nosso tema da novena, que eu tô doido para ouvir o senhor. E aí eu falo a frase, e aí o senhor pode. A Tati te mandou o textinho, né? E aí o senhor pode seguir aí o início, né? A oração inicial, e aí a gente segue, mas só para dar um norte aqui para o pessoal de por onde a gente vai passar hoje, mais ou menos. E aí eu leio a frase, né? Hoje, 7º dia da nossa novena, como todos os outros dias que vocês estão acompanhando a gente aí, sabem que a gente é movido por Santo Antônio, por uma frase desse santo, né, que o Papa Leão XIII chamou o santo da terra toda. Então, a frase de hoje é a seguinte: uma água turva e agitada não espelha a face de quem sobre ela se debruça. Se queres que a face de Cristo, que te protege, se espelhe em ti, sai do tumulto das coisas exteriores, seja tranquila a tua alma. E aí, padre, o senhor fica à vontade, tá? A bola tá com o senhor, e eu tô aqui agora para observar e para partilhar no final. Vejam, meus irmãos e irmãs, muito forte, né? Essa reflexão que fala sobre uma alma inquieta, uma alma confusa, uma alma com desejos desorientados. Ela não reflete a imagem de Cristo, né? Então, a gente está fazendo uma analogia, por exemplo, quando você olha o seu reflexo sobre um lago, se a água está agitada, se alguém agita a água daquele lago, você não consegue ver bem o reflexo, não consegue identificar o reflexo que ali... Padre, só um minutinho antes do senhor continuar. É que eu acho que tem uma oraçãozinha inicial para a gente fazer antes da partilha começar. Tudo bem, vamos. Pode ser? A Tati mandou mensagem aqui, eu vi, aí eu tô só falando que ela fica aqui pelo WhatsApp só dando aquele toque em mim aqui. Aí só para a gente fazer a oração. Eu presido você. No senhor, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oremos. Meu querido Santo Antônio, santo das mais carinhosas, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento vos pedimos. Você, neste breve momento de silêncio, apresente a sua intenção. Ó bondoso e santo Taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa e obteremos as graças que pedimos. Amém. Então, veja, nós costumamos ter um coração, quando esse coração ele não é visitado pelo Espírito Santo, nós costumamos ser pessoas com muitos desejos. E desejos que não têm um norte. Desejos desorientados, né? Por exemplo, não é difícil nós encontrarmos hoje em dia uma adolescente, ou até mesmo uma pessoa um pouco mais adulta, né? Que queira, que de repente quando vê falar de Madre Teresa de Calcutá, fique
assim, nossa, que vida, gostaria de ser uma Madre Teresa de Calcutá. E essa mesma pessoa não é difícil a gente encontrar quando ela vê um show da Madonna, ou, sei lá, da Britney Spears, ou alguém aí da Anitta dos tempos de hoje, e fala assim, nossa, eu queria ter o sucesso e a fama, né, de Anitta. Olha, duas coisas totalmente diferentes, né? Madre Teresa de Calcutá e Anitta. Eu usei esse exemplo para mostrar, assim, quanto é muito próprio do ser humano, né, que sofre, né, essas consequências do pecado original, essa concupiscência, ter dentro de si um desalinho, ter dentro de si uma desordem, ter dentro de si essas más inclinações. E é importante o Espírito Santo exatamente para trazer um apaziguamento dos nossos desejos, né? E ele tanto nos aquieta, como também nos dá uma harmonia. Enfim, no mais profundo do nosso ser, o que nós desejamos? Então, uma água agitada, ou seja, se aqui nós temos desejos muito agitados, se a gente tem a tendência de sermos pessoas superficiais. Né? Quando a gente é agitado, a gente nunca está ali. Por exemplo, tem gente que está aqui na live, está ouvindo, mas não está escutando. Está vendo, mas não está olhando. Ela está, mas não está. Né? Então, assim, ela está, mas não está. É muito importante hoje a gente chama isso de estado de presença. Então, essa frase desse sétimo dia, né? Uma água turva e agitada. Então, a gente vê, ela não é só agitada, mas ela também... Você sabe que muitas vezes a água ela é turva porque ela é agitada. Por exemplo, assim, um lago que tem plantas, né? Plantas ali aquáticas. Então, se você agita, de repente aquela planta, ela exatamente deixa uma coloração. A coloração dela é que vai dar cor, vai dar uma coisa... Aquela água que era límpida, aquela água que era transparente, ela então vai se apresentar turva. Quando não, o próprio barro, né? Tem lagos que o solo dele é um barro. Então, se você agita aquela água, o barro sobe e fica turvo. Então, assim, eu gostaria de trazer para a meditação exatamente o fato de que, se nós levarmos uma vida de muito agitação, possivelmente nós também teremos aí algo turvo. E se queremos a face de Cristo, que essa face nos proteja, que essa face também se espelhe em nós, é importante a gente sair do tumulto das coisas exteriores, né? Isso me faz lembrar aquela passagem evangélica de Marta, né? Marta, Marta, disse Jesus, tu te preocupas com tantas coisas, mas só uma coisa te é necessária, né? A tua irmã escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. E a irmã de Marta, Maria, ela pôs-se aos pés de Jesus para escutar o Senhor, para deliciar-se dessa presença. E Santo Antônio, ele é conhecido como santo mais milagreiro, né? Santo Antônio, a morte dele, ele fez muitos milagres em vida e após a sua morte, muitos outros milagres, né? Inclusive, a gente vê aqui no Brasil, tanto quantos corações católicos pulsam nesta terra de Santa Cruz, tantos quantos altares a gente encontra dedicado a Santo Antônio. É uma coisa assim assombrosa. Cidades e tudo, né? Hã? Cidades também, em São Paulo tem Santo Antônio de Pádua. Né? E quantos Antônios também brasileiros, né? Quantas mães colocam o nome de Antônio pensando exatamente no santo, né? Não é por uma outra razão. Então, ele é um santo muito querido, um santo que se aproximou muito na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se aproximou muito da figura de nosso Senhor. E um santo que ele, embora tenha uma vida apostólica grandiosíssima, né, obras extraordinárias, ele era um santo de muita contemplação, de muita oração. Né? Ele conseguia fazer esse casamento, né, de uma vida apostólica, ardorosa, como também de uma vida de discípulo, né, daquele que se põe ali em silêncio, né, numa vida de contemplação. É muito melancólico, né? Estava pensando nisso. É muito melancólico. O melancólico é muito dado à contemplação, enfim, né? Agora tem uma história aqui fantástica, que inclusive me foi enviado, né, e pela Claro Fotos, associado a essa frase. A história, né, que Santo Antônio teve que lidar com um banqueiro,
né? Esse banqueiro, hoje, esse banqueiro naquela época, né, era como que hoje a gente pode dar o nome de agiota, né? Era sinônimo de um usuário, uma pessoa que dava empréstimos, né, de dinheiro a troco juros, de né? lucro, né? Às custas, muitas vezes, do sofrimento, do desespero, da dor de muita gente, né? E aí, quando Santo Antônio estava pregando em Florença, né, acontece que um desses banqueiros mais ricos que tinha por lá, um desses agiotas mais ricos que tinha em Florença, ele morre. E aí, ele era considerado, esse banqueiro, era considerado um agiota, assim, que era muito sem piedade. Era um homem que ameaçava muito aqueles que estavam lhe devendo, que cobravam juros absurdos. Enfim, era um homem sem piedade. E aí esse homem veio a falecer, pediram a Santo Antônio para encomendar o corpo desse banqueiro. Né? Que ele fosse lá, Santo Antônio, fazer o velório, fazer as orações, as exéquias. Quando ocorreu a notícia de que Antônio ia aos funerais para pregar, muitos foram até a igreja. Mas foram por curiosidade. Ficavam pensando, ué, que dirá Santo Antônio, né, a respeito desse agiota, né? Será que vai fazer ele... será que ele vai ignorar? Será que Santo Antônio, será que Antônio, né, sabe de que se trata esse homem? Será que vai canonizar ele no enterro, né? Será que ele iria canonizar esse homem no enterro, né? É muito interessante, até nos dias de hoje, né, quando chamam o padre para fazer os velórios, se o padre não faz uns elogios ao defunto, alguém pede a palavra, quase que dissesse assim, padre, tu não fez bem a pregação. Então, exatamente. Vamos falar aqui um pouquinho, né? É claro que eu acho que isso não é o papel do padre. Eu acho que a família, os amigos devem sim exaltar, louvar os dons, as virtudes que foram concedidas por Deus a essa pessoa. Eu acho válido, sim. Acho que não é bom o padre fazer, porque nem sempre o padre conhece a fundo todos aqueles que ele faz um velório, né? Então, às vezes a pessoa até é muito virtuosa e o padre desconhecia, né? Às vezes a pessoa é um parente de um paroquiano, a pessoa, enfim. E aí, o problema todo que eu penso, eu acho importante a gente sim exaltar com louvores as virtudes, os dons de alguém, porém é importante ter muita sabedoria para não deixar para fazer isso só quando a pessoa morre. Falo isso não que a gente deva contribuir para que as outras pessoas se envaideçam. Porém, eu acho muito importante, sobretudo em família, sermos pessoas mais transparentes, né? Sermos gratos. Grato por uma obra que a outra pessoa fez. Gratidão, né? Ou seja, a outra pessoa não me deve nada, mas eu devo tudo a ela, né? Então, ter esse sentimento, né, de gratidão, porém não exigir, não cobrar isso de ninguém. Isso é uma sabedoria. Mas, bem, então pensavam lá que Santo Antônio iria, talvez, canonizar esse homem, esse agiota, né? Quem sabe? Santo Antônio vai dizer, está no céu. E aí, as pessoas diziam, vejam só, os santos estão do lado dos exploradores. O dinheiro abre as portas, até mesmo do paraíso, dizia algumas pessoas. Então, eu pensava assim, olha, Santo Antônio, ele, né, como esse agiota era um dos mais ricos, Santo Antônio, ele vai falar bem desse homem, vai bem dizer a vida desse homem. O outro, você vai ver quantos elogios rebateu o outro. Quando Antônio subiu ao púlpito, estava um silêncio sepulcral. Todos ali esperando, aquela expectativa muito grande. Irmãos, minha pregação será breve, disse Santo Antônio. Todos sabem que o falecido de quem estamos celebrando o funeral, quando em vida foi um usuário sem piedade, fez do dinheiro seu Deus e tornou-se insensível junto ao próximo. Então, um homem insensível às necessidades do outro, né? Não tinha compaixão. Quantos pobres sofrem hoje na prisão por causa da sua agiotagem? Onde ele está agora? É um segredo que só cabe a Deus saber, disse Santo Antônio. Mas lemos no Evangelho que onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração.
E é por isso também, né, que na missa, na liturgia, o padre faz aquela provocação, né? O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, a Assembleia, reconhecendo que meu tesouro é o Senhor, é nele que está o meu coração. Porque se eu ponho meu coração nas pessoas e elas morrem, é como que eu sepultasse a minha vida também. Se eu coloco o meu coração nas coisas, vem a traça, a ferrugem corrói, vem o ladrão rouba e vai junto também a minha vida. Quantas pessoas, né? Perdem o contentamento da vida porque colocam o seu coração em outra coisa que senão Deus. Então, aí vai lembrar Santo Antônio aqui, né, que onde está o seu tesouro, está o seu coração, diz o Evangelho. Querem uma prova disso? Disse Santo Antônio. Então, vão até a casa dele, desse comerciante, e abram o seu cofre. Lá no meio das moedas encontrarão o seu coração. Por que Frei Antônio terminou assim, tão bruscamente e de modo inclemente sua pregação? Ele sabia que muitos usuários estavam presentes e queriam sacudi-los, a fim de que se emendasse. Então, Santo Antônio, ele estava pregando isso não para condenar, tanto é aquele que estava ali sendo velado. Tanto é que ele fala, olha, só Deus sabe onde ele está. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Então, Santo Antônio se serve daquela ocasião para chamar a conversão outros agiotas que ali estavam. E a fim de que eles, enfim, eles correram, eles foram lá para poder... Esse cara é louco, o que ele está fazendo? Eles vão lá, quando abre o cofre do cara, né, do agiota, se deparam com o coração dele. Gente, é o coração, não é simbólico aqui não. Ele fala do coração de forma simbólica. É o coração mesmo. Aqui, o órgão humano, do corpo humano. O órgão material, não espiritual, o coração de modo espiritual. O coração dele estava dentro do cofre dele, lá no meio das moedas. Então o pessoal insistiu muito para que fosse aberto o cofre, diante de todas as testemunhas, e aí queriam que muitos presenciassem o ato para poder defender a caluniosa afirmativa de Antônio. Então, ele está mentindo, né? Ele está usando uma figura de linguagem, mas ao abrir o cofre veio a confirmação das palavras do santo. Logo depois, os registros da prefeitura de 1231, atendendo à solicitação do venerável Frei, foram modificadas as leis em favor dos devedores pobres. Nenhum deles poderá mais ser preso por dívidas contraídas no passado ou no futuro. Esse decreto não pode ser alterado, nem pela Assembleia Popular, nem pelo Conselho da Cidade e nem pelos juristas mediante algum artifício. Fantástica história, não é, Gabriel? Muito, muito profundo, padre. E aí a gente vê como Deus se faz presente na obra dos santos, porque os santos, eles não... O Santo Antônio não falou para a pessoa ir no cofre lá para dizer assim, eu falei, tá vendo? Ele mandou a pessoa ir lá porque ele sabia, porque Deus já tinha revelado a ele que aonde está, claro, ele se lembra, se recorda, ele era padre, mas ele diz em favor das almas, ele não diz para se gloriar, ele diz para exercer aquilo que era o ministério dele. E isso é fantástico na vida de Santo Antônio. Tantos milagres, né? Eu vi o senhor fazendo a live hoje mais cedo sobre vários milagres de Santo Antônio. E em todos eles não era para vanglória pessoal. Como o senhor bem disse, Santo Antônio é um santo que se esconde sempre. Né? No começo da sua vida, antes dele virar esse insigne pregador, ele era o varredor do chão, ele era o cozinheiro, então ele buscava se esconder debaixo da sombra de Deus. Isso é fantástico. Interessante você ver, Gabriel, que os santos que buscavam muito esse escondimento, por exemplo, assim, Santa Teresinha, minha padroeira aqui. Santa Teresinha, outra melancólica, escondida dentro de um convento. Uma vida totalmente escondida. Né? Imagina que ela é uma das santinhas que provocam mais devoções no mundo inteiro. Como é que pode alguém que não foi missionário, que não viajou, enfim, o máximo que ela fez foi sair da França e ir para Roma, né? Quando pequena, quando criança. Enfim, e ela é uma santa que todos têm um carinho enorme. Santo Antônio também. Santo Antônio, uma vida de escondimento, muito calado, mas quando abria a boca era uma trombeta. Hoje a gente vê pelo mundo inteiro essa devoção a Santo Antônio. Eu queria, se eu ainda tenho um tempinho, eu queria falar de milagres. Pode falar, à vontade, padre. Beleza. Me chama muita atenção, Gabriel, um dos milagres aqui que eu separei, não sei se chegaram a dizer desse, o milagre do telhado, né? Que o marido de uma mulher, tomado de um ciúme muito grande, né?
pela sua esposa estar frequentando bastante as pregações de Santo Antônio. Ela se sentia provocada à conversão, ela estava sendo envolvida de graça mediante a pregação do Evangelho a partir de Santo Antônio, e ela ia com muita alegria, com muito entusiasmo. Isso provocou muito, né, o ciúme do seu marido, que lhe proibiu de frequentar o santuário, de frequentar a igreja nas ocasiões em que era Santo Antônio a pregar. E ela, então, conduzida pelo Espírito Santo, foi até o seu telhado e sentou-se lá. E a quilômetros estava a igreja com Santo Antônio pregando. E ela sentou lá e o marido falou assim: deve estar de pirraça, deve estar de rebeldia, porque eu a proibi, né? Resolveu subir no telhado. Só que aquele comportamento era uma coisa muito inusitada. Esse homem pensou: será que minha mulher enlouqueceu? Será que minha mulher perdeu a estribeira, né? Enfim, e ele foi ter com ela, para a mulher: desce daí, o que faz aí? Desce, vai tomar conta dos seus afazeres. Ela falou assim: não, daqui ouvirei a pregação de Antônio. Você tá louca? E aí ele ficou assim, muito consternado. Eu falei: peraí, minha mulher não é louca, não é possível, o que está acontecendo? E ele se sentou do lado dela e pôde com ela participar da pregação de Santo Antônio, que ele fazia a quilômetros dali. Era uma coisa impossível, impossível. E desde então esse homem tornou-se, junto com a mulher ali, um grande ouvinte da palavra do Evangelho pregado por Santo Antônio, e ele veio a se converter, né? Ele se viu libertado daquele ciúme, né? Daquele egoísmo, e aí ele também se pôs em conversão. Isso é muito importante, meus irmãos, porque quando a gente vê o milagre da vida de um santo, eu penso que é muito importante. A gente, é claro, a gente fica em êxtase ouvindo essas histórias, assim, nossa, barbaridade, sensacional, fantástico. Mas é muito importante a gente lembrar que Jesus Cristo disse o seguinte: se creres em mim, fareis obras semelhantes ou até maiores do que as que eu fiz. Então, quando eu ouço o milagre da vida de um santo, como a de Santo Antônio, eu penso de que Deus me chama a realizar a sua obra, né? Só que por trás da obra existe uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Eu não posso querer desejar realizar obras, né? Como você mesmo falou, Gabriel, você foi muito feliz, né, ao dizer que Santo Antônio não realizava a obra por vanglória, mas buscando apenas a glória de Deus e a santificação das almas, né? Então, é muito importante a gente sempre passar as nossas atitudes por esse crivo. O que eu estou fazendo é para a glória de Deus e para a salvação das almas? Uma coisa interessante, quando Santo Antônio se despediu dos agostinianos para ser franciscano, quando ele estava saindo, um dos irmãos agostinianos falou: vá mesmo, quem sabe lá, né, você se torne um santo, né? Porque aqui você não se tornaria santo, né? Tava de ironia, de sarcasmo com ele, né? E aí ele se volta para esse irmão e fala assim: irmão, no dia em que eu for canonizado, você vai bem dizer a Deus por isso. E ele não falou isso com orgulho, ele falou isso com mansidão, com humildade. Ele estava ali, não era se vangloriando, ele estava ali com uma modéstia muito grande. O que ele estava fazendo era uma profecia. Ele estava profetizando a respeito dele próprio. E como ele poderia fazer isso? É porque a profecia é sempre um dado do Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava dando testemunho, né, da santidade de Santo Antônio. Não era Santo Antônio dando testemunho de si próprio. Era o Espírito Santo dando testemunho dele, né, dizendo: olha, irmão, você ainda vai louvar no dia, bem dizer a Deus no dia da minha canonização. E, por certo, esse irmão louvou a Deus, porque Santo Antônio foi canonizado no mesmo ano em que ele faleceu. Aqui eu separei uma frase. Eu bem li esse livro aqui, o Gabriel. Eu ia falar isso, padre, que eu vi na live do senhor também mais cedo. Eu li esse mesmo livro para poder estudar um pouco mais para a novena. Então, o senhor está falando, eu estou me lembrando que, caramba, eu estou me recordando bem. Você conseguiu ler ele todo? Eu terminei hoje. Sim. Eu li ele num dia. Não, eu devorei. Incrível, fantástico, gente. É uma leitura muito gostosa. Muito gostosa. Esse livro de Santo Antônio é da minha biblioteca católica. Você entra lá no site Minha Biblioteca Católica e de repente você possa ainda encontrar, né? Eu tenho uma assinatura, então todo mês chega
é uma edição, um livro. De Santa Rita também está fantástico. Eu já li todo de Santa Rita, já li todo de Dom Bosco também. Enfim, então, assim, vale muito a pena. Agora eu vou começar o do São Padre Pio. Eu vou começar a leitura do São Padre Pio. Mas eu queria dizer o seguinte, é que nesse livro eu separei uma frase muito interessante desse assunto que a gente está falando aqui. E é importante isso inspirar a mim, inspirar você, Gabriel, futuro sacerdote da igreja. Amém, amém. E também os nossos irmãos e irmãs que aqui estão nos acompanhando. Diz assim o livro, a respeito de Santo Antônio. A lisonja, ou seja, os elogios, a glória humana, né? A Santo Antônio, não enfraquecia ele.